Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de citologia, tá? Mas já vou adiantando. Ei, não é qualquer coisa da citologia, não. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre citogenética. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre mutações cromossômicas. E aí, um tipo bastante específico. Um tipo que geralmente as pessoas esquecem. Aí quando cai em alguma prova, quando você é cobrado em algum lugar, ei, é um Deus nos acuda. Então, eu preciso que vocês prestem toda a atenção no mundo. E assim, mais do que qualquer outra aula, olha pra cá, nesse tipo de mutação, que é o que a gente vai chamar de translocação robertsoniana. Essa translocação robertsoniana, ela é muito específica. Ela é uma mutação cromossômica estrutural. Mas eu sei que é muito comum a gente estudar a translocação. Mas quando a gente vai para os tipos, geralmente a gente não dá atenção à robertsoniana. E olhe, ela aparece, tá? E se ela aparecer, a gente não pode mais errar depois dessa aula. Zero chance de errar. Mas assim, ei, olha meu quadro. Tá vendo meu quadro aqui? Tem zero coisa. Aqui não é leitura de quadro. Aqui não é leitura de slide. Se você quiser aquele quadro prontinho só para ler, vá para outro canal. Aqui não é o lugar. Aqui você vai ter que olhar para mim. Aqui eu faço tudo na sua frente, porque você aprende melhor quando eu faço tudo na sua frente. É por isso que eu peço, é por isso que a gente tem que fazer um acordo. Você não pode copiar nada enquanto eu estiver fazendo minhas coisas aqui. Porque eu sei que você tem uma mão nervosa para copiar. Eu sei, é comum você ter essa mão nervosa, mas olha para mim. Você não pode ter essa mão nervosa. Primeiro, eu sou mais bonito que teu caderno. Tu pode enfeitar o teu caderno do jeito que tu quiser, mas eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então é melhor olhar pro tubarão. E segundo, quando você olha só pro tubarão, você aprende mais rápido. Quando você aprende mais rápido, você copia mais rápido. E se você copiar mais rápido, você ganha tempo. E olha, eu juro que no final, eu saio da frente, deixa tu tirar um print e tu copia. Eu saio da frente, dou um tempo pra tu tirar um print e tu copiar. Mas primeiro vai olhar pra mim. Depois tenta deixar o caderno mais bonito que eu. Tranquilo? Acordo fechado? Então vamos embora. Galera, é o seguinte. Quando você pega essa translocação robertsoniana, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que assim, translocação é uma mutação estrutural. É uma mutação cromossômica estrutural. Na teoria, a translocação, ela não mexe com a quantidade dos cromossomos. Ela não altera o nosso cariótipo. Lembrando que cariótipo é todos os nossos cromossomos, é a quantidade de cromossomos que nós temos. Então, a translocação, ela não, veja, teoricamente, não é para mexer a quantidade. Ela mexe com a estrutura. Mas olhe, essa translocação robertsoniana, ela é um pouquinho mais problemática. Por quê? Ela é uma mutação estrutural. Mas ela acaba mexendo com a quantidade dos cromossomos. É aquela coisa, não é a ideia mexer com a quantidade. A ideia é mexer na estrutura. Mas quando ela mexe na estrutura, acaba mexendo com a quantidade. Acaba mexendo com a quantidade. Por isso que ela é muito específica. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Só para vocês terem uma ideia, essa translocação aqui, quando você pega o termo só translocação, e você já aprendeu isso aqui no canal do Tubarão, o que é a translocação? É quando parte de um cromossomo passa para outro cromossomo. Vê, parte de um cromossomo passa para outro cromossomo. Lembrando que cromossomo é DNA, né? Isso aí quando eu estou falando, automaticamente você que acompanha meu cardume já sabe que eu sempre fico dando pancada nessa tecla, para você raciocinar rápido.
cromossomo é um DNA compactado. Então, quando eu digo que o cromossomo, quando parte de um cromossomo passa para outro, se parte de um cromossomo passa para outro, parte de um DNA passa para outro. Isso é a translocação. Quando você trabalha com essa robertsoniana, o que é que vai acontecer? Você vai ter 2 cromossomos diferentes. Parte desse cromossomo aqui vai sair. Parte desse cromossomo aqui vai sair. E essa parte desses cromossomos, vai formar um só. É aquela coisa que a gente diz, 2 cromossomos se fundem formando um só. 2 cromossomos diferentes se juntam formando um só. Mas aí vê, como é que mexe na quantidade que tu dissesse? Meu filho, eu tinha 2. Se esses 2 fusam, pum, se fundir e formar um, aonde eu tinha 2, agora você tem 1. Você vai diminuir a quantidade. Eu vou mexer com a quantidade dos cromossomos. Então é por isso que, por mais que seja, olha pra cá, por mais que seja uma mutação estrutural, mas a robertsoniana acaba mexendo com a quantidade. Tranquilo? Então bora mostrar isso aqui. Sempre que trabalhar com a translocação robertsoniana, você vai dizer que aqui, acontece, presta atenção, acontece, quando 2 cromossomos, diferentes, 2 cromossomos diferentes se juntam, formando, olha pra cá, formando um novo cromossomo. Formando um novo cromossomo. É aquela ideia. Você tinha 1, vai formar, você tinha 2, agora vai formar 1. Eram 2, agora só é 1. Coisas que eu preciso que vocês olhem, automaticamente vocês interpretem. Esse cromossomo novo aqui, esse cromossomo novo aqui, ele vai ter um nome. Você vai dizer que esse cromossomo aqui ele é um cromossomo híbrido. O cromossomo novo, vocês devem encontrar nas provas por aí, olha, que ele é chamado de híbrido. Beleza? Que ele é chamado de híbrido. E outra coisa, essa junção, ela não vai acontecer com qualquer tipo de cromossomo. Lembrem que quando a gente está naquela parte, vamos dizer assim, básica da citologia, a gente estuda uma coisa chamada tipos de cromossomo. Aqui no canal mesmo tem todas essas aulas, todas. E assim, quando você vai classificar os cromossomos, a gente classifica de acordo com alguns fatores. E tem um fator que eu digo assim, é básico. Tem um fator que é básico, que é quanto à posição do centrômero. Tá ligado que quando o DNA ele se transforma no cromossomo, ele vai ter aquela regiãozinha central chamada de centrômero ou constricção primária. Aqui no canal tem todas essas aulas. Esse centrômero, de acordo com a posição dele no cromossomo, ele vai determinar a classificação do cromossomo. Por exemplo, quanto a essa classificação, eu vou ter o cromossomo que ele é o metacêntrico. Por que metacêntrico? O centrômero está lá no meio. Mas eu tenho o submetacêntrico, que é quando o centrômero ele se desloca um pouquinho do meio. Mas eu tenho o acrocêntrico, que é quando o centrômero ele se desloca muito do meio, ele sai muito do meio do cromossomo e ele vai deixar a cromátide com 2 pedaços muito desiguais, um muito pequeno e um muito grande. E depois eu vou ter o cromossomo telocêntrico, que é aquele que o centrômero fica na extremidade e você deixa o cromossomo só com um braço, ou seja, só com um pedaço. Isso tem tudo aqui. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas por que tu tá lembrando isso? Eu tô lembrando isso porque essa mutação aqui, olha pra cá, ela só acontece com os cromossomos acrocêntricos. Ela só acontece com os acrocêntricos. Eu vou colocar aqui. Olha, os cromossomos participantes, presta atenção, olha, os cromossomos participantes
são os acrocêntricos. Pelo amor de Deus. Cuidado com essas questões por aí. Não, olhe, não são o metacêntrico, o submetacêntrico e o telocêntrico. Ah, Tubarão, eu posso escolher? Não. Você só vai usar o acrocêntrico. E um detalhe, lembrem que quando a gente estuda o nosso cariótipo, cada cromossomo tem um número, né? Porque lembrem que o nosso cariótipo, a nossa genética é formada por 46 cromossomos, divididos em 23 pares, né? Aí eu tenho um par de cromossomos 1, um par de cromossomos 2, um par de cromossomos 3. Por quê? Porque nós pegamos um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Aí quando junta, dá 23 pares de homólogos, 23 pares de iguais. Mas aí, essa mutação, olha pra cá, ela só acontece nos acrocêntricos. Como ela só acontece nos acrocêntricos, presta atenção. Então aqui, ó, essa mutação ela vai estar, presta atenção, não pode esquecer, tá? No 13, no 14, no 15, olha pra cá, no 21 e no 22. Essa mutação robertsoniana vai ser uma fusão, olha, ela só pode acontecer nos acrocêntricos. Então, 13, 14, 15, 21 e 22. 13, 14, 15, 21 e 22. E assim, você vai pegar esses cromossomos aqui e um par deles vai se juntar formando um. Por exemplo, quais são os dois pares mais famosos? Ou seja, quais são os cromossomos que, vamos dizer assim, que você tem a maior incidência dessa mutação? Aqui acontece muito, olha pra cá, entre o 14 e o 15, o 14 e o 15 se juntam muito, formando um só, e o que a galera esquece, olha pra cá. E o mais ainda, olha, entre o 14 e o 21. Então, os dois pares que mais se juntam de diferentes aqui, provocando essa mutação, olha pra cá. Ou é o 14,15, ou é o 14,21. Ou é o 14,15, ou é o... Ah, Andrei, pode ser outro número? Pode, meu filho. Eu tô dizendo os que mais acontecem. Eu tô dizendo as junções que mais acontecem. As junções que mais acontecem. Aí tu pode dizer assim, tu pode me dizer assim como é o esquema? Olha pra cá. Quando você pega o esquema disso aqui, só pra você nunca mais esquecer isso, vê. Imagine que eu tenho um esquema aqui. Vê como é que vai acontecer. Imaginem, olhe, imaginem que eu vou pegar um cromossomo 14. Lembrando que o nosso cariótipo normal, nós temos dois cromossomos de cada tipo, né? Eu tenho 2,14, 2,21, 2,15, 2,3, 2,6, porque vem um do pai e um da mãe. Beleza? Aí vamos lá. Eu vou pegar aqui um cromossomo 14. Ó, eu vou pegar um cromossomo 14. O cromossomo 14, se ele é acrocêntrico, ele vai ser assim, ó. Presta atenção. Ele vai ter isso aqui, ó, o centrômero e a perna grande. Lembrando que essa bolinha aqui, meu filho, ó, isso aqui é o centrômero, tá? Lembrem que isso aqui é o centrômero. Andrei, por que ele é acrocêntrico, ô monstro? Ele é acrocêntrico porque tá aqui o centrômero, ó. Como ele se desloca do meio, você vai ter um pedacinho pequeno, ó, e eu vou ter um pedacinho grande. Esse é o 14, tá? Mas aí eu tenho, presta atenção, o cromossomo 21, que também é acrocêntrico. Aí você tem assim, os pedacinhos pequenos, ó. Mas aí você vai ter as pernas longas. Novamente, ó, outro acrocêntrico, tá? Mas aí você diz assim, ô Andrei, mas vai fundir? Vai. O que é que vai acontecer? Não tire o olho daqui, porque senão você não vai entender. Para acontecer a translocação robertsoniana, você vai ter uma separação
das partes menores das partes maiores. Ó, dos braços menores para os braços maiores. Aí sabe o que é que vai acontecer? Quando você separa o braço menor do maior, o braço menor do maior, você vai ter uma junção. Quando você tem a junção, aí o que é que vai acontecer? Eu vou juntar, ó, os dois braços longos, tá aqui, do 14, com os braços longos do 21. Aí vai ficar assim, ó. Vê como é que fica. Eu tenho os braços longos de um, ó, que agora se juntaram, com os braços longos do outro. Eu peguei, ó, exatamente esse pedaço maior do 14 com esses braços maiores do 21. Juntei os dois. Você vai dizer que esse cara agora aqui, você acaba de formar um cromossomo híbrido. Você acaba de formar um híbrido. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, mas tinha uns pedacinhos pequenos, né? Tem, ó. Eu tenho esse pedaço pequeno aqui que eu não usei e esse pedaço pequeno aqui que eu não usei. Esses pedaços pequenos, ó, geralmente eles são, presta atenção, degradados. Eles vão ser degenerados. Degenerados. Nós só vamos aproveitar os dois pedaços grandes. Aí quando você junta o pedaço grande do 14 com o pedaço grande do 21, pedaço não, vamos chamar de braço, né? Ó, o braço grande do 14 com o braço grande do 21, lembrando que aqui é o braço grande, ó, B de braço, aqui é B de braço. Eu peguei o braço grande do 21, braço grande do 14, pum, fundiu, formou um híbrido. Formou um híbrido. Era para formar? Não. Aonde tinha dois foi um. E assim, e esse braço pequeno aqui do 14 e esse braço pequeno do 21, não tem problema, foram degenerados. Foram degenerados. Isso, essa fusão é a translocação robertsoniana. É por isso que eu disse a vocês, é estrutural, mas acaba mexendo com a quantidade. Pode acontecer em qualquer tipo? Pode acontecer em qualquer tipo? Não. Só nos acrocêntricos. Mas aí você pode dizer assim, Andrei, e provoca o que isso? Porque geralmente dá logo essa curiosidade, né? Não, mas vai provocar o quê? Olhe, quando você trabalha com isso aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado que geralmente ela ocasiona, tá? Quando isso aqui acontece, isso aqui pode gerar uma infertilidade. Isso aqui pode gerar uma infertilidade. A gente não pode esquecer. Isso aqui pode gerar um aborto, ó, espontâneo. Você pode ter um aborto espontâneo. Pode dar leucemia, tá? Olhe, eu vou botar aqui, ó. Pode dar a leucemia mielocítica aguda. LMA. Leucemia mielocítica aguda. Mas isso aqui também pode dar, ó, olha pra cá, a leucemia mielocítica crônica. Leucemia mielocítica crônica. E sabe uma doença que muita gente não sabe que isso aqui pode provocar? Muita gente não sabe. Olha pra cá. Isso aqui também pode dar, ó, síndrome. Isso pode provocar síndrome de Down. Oxe, Andrei, mas a síndrome de Down não é provocada pelas numéricas? É. Mas tu tá ligado que isso aqui é uma estrutural que mexe com a quantidade? Então, se isso aqui é uma estrutural que mexe com a quantidade, isso pode dar síndrome de Down. Claro, não é a maioria das vezes, tá? Para você ter uma ideia, síndrome de Down provocada pela síndrome, ou melhor, provocada pela translocação robertsoniana, isso aqui é mais ou menos 5% dos casos de síndrome de Down que aparece. Mas pode ser. Pode ser. Entendeu? Pode ser. É por isso que, veja, pais normais que nunca tiveram casos de síndrome de Down na família
pode ser que o seu cariótipo tenha, durante a vida, sofrido a translocação robertsoniana, e quando ele vai originar os seus gametas, na origem dos seus gametas, ele pode ter um filho com síndrome de Down. Pode acontecer. Veja, repito, não é a maior probabilidade dos casos. 5% dos casos acontece por causa dessa translocação. 5%, mas pode acontecer, tá? Mas pode acontecer. Então, olhe, quando vocês pegarem essa translocação robertsoniana, é isso aqui. Aí você pode dizer assim, acabou o tubarão. Não, porque eu vou botar o esquema dos gametas. Eu vou mostrar a vocês como é que uma pessoa que tem essa translocação vai formar os seus gametas, como é que mexe na quantidade dos cromossomos dos seus gametas. Por exemplo, para aparecer essa síndrome aqui. Eu vou mostrar isso, mas antes eu vou sair da frente para tu copiar. Copia. Eu duvido tu ter uma aula dessa em algum lugar aqui. Eu duvido. Se não for aquelas aulas para ler slide, ou aquelas aulas que já tem um quadro pronto, eu duvido tu ter um esquema desse aqui. Duvido. Feito na tua frente, tá? Com isso, valeu? Mas não acabou não, tá? Espera um pouquinho aí que eu vou mostrar o esquema dos gametas. Se liga aí, não sai não. Valeu. Pronto, pessoas. Agora eu vou mostrar a vocês como é que um cariótipo que sofre da translocação robertsoniana pode provocar, pode gerar descendentes com mutações numéricas. É aquela coisa, um indivíduo com uma mutação estrutural pode gerar indivíduos com mutações numéricas, tá? Então, presta atenção no esquema que eu vou montar, porque, olha, você entendendo esse esquema aqui, você não erra em lugar nenhum. Presta atenção. Imaginem que eu vou colocar aqui indivíduo, eu vou colocar aqui um indivíduo A, e esse indivíduo A é um indivíduo 2N, inicialmente normal. Se esse indivíduo A, 2N, lembre que 2N é diploide, é porque ele vai ter todos os cromossomozinhos, tá? Eu vou estudar o cariótipo dele completo. Como ele tem um cariótipo completo, lembre que nós temos 46 cromossomos, divididos em 23 pares, beleza? Como eu disse a vocês, esse tipo de translocação robertsoniana não pode acontecer com qualquer par. Tem que ser com os pares de acrocêntricos, beleza? Aí vamos dizer assim, se esse cara aqui, vamos dizer, ele tá teoricamente normal, ele vai ter um par de 14, ele vai ter, um par de cromossomozinhos 14, tá aqui, e ele vai ter o outro par de cromossomo 14. Mas aí ele também vai ter um par de 21. Então eu vou colocar aqui, um par de 21. Então, ele tem o acrocêntrico 21, e ele tem um acrocêntrico 21. 14 e 21. Sendo que eu disse a vocês que o que é que vai caracterizar essa, vamos dizer assim, essa mutação? 2 cromossomos diferentes vão se fundir, originando um só. Aí o que é que eu mostrei a vocês? O braço maior desse 14 aqui vai se fundir com o braço maior desse 21 aqui. Lembrando, André, e os braços menores, olhe, são degenerados. Eu vou degenerar esse pedaço menor e vou degenerar esse pedaço menor. Quando você faz essa fusão aqui, você vai criar um cromossomo híbrido. E esse cromossomo híbrido vai ser assim, com um pedaço grande do 14, eu vou ter o braço grande do 14 aqui, e eu vou ter, olha pra mim, o pedaço grande do 21, tá aqui. Esse cara aqui a gente vai chamar de híbrido, de H, híbrido. Sendo que esse 14 aqui não mexeu. Então eu tenho esse 14 aqui, que era um par, agora não é mais um par, só tem um. Porque eu usei o outro para fazer o híbrido. E sobrou um 21 aqui. Sobrou um 21 aqui. Aí eu tenho,
o outro 21 aqui, que sobrou, aquele que não sofreu a translocação. É aquela coisa que eu disse a vocês, aonde o cara tinha 4, agora o cara vai ter 3. Beleza? Sendo que esse indivíduo A, ele vai casar, presta atenção, com um indivíduo B. Ó, um indivíduo B. Ele vai casar com o indivíduo B. E esse indivíduo B, claro, normal, também 2N, todos os cromossomozinhos bem bonitinhos. E se esse indivíduo B não tem problema, olha pra cá, ele vai ter um par de 14, tá aqui. Ele vai ter um par de 14 e ele vai ter um par de 21, que são os dois pares que a gente está estudando. Porque eles são acrocêntricos, ó. Braço menor, braço maior. Eles são acrocêntricos. Tá aqui. Aí, como o indivíduo A casou com o indivíduo B, o que é que vai acontecer? Eles vão gerar descendentes. Qual é a probabilidade dos descendentes desse casal aqui? Um que tem a translocação robertsoniana no cariótipo e outro normal. Vocês sabem que quando o indivíduo ele vai formar o gameta não é diploide, o gameta é haploide. E se o gameta é haploide, ele só carrega a metade dos cromossomos do cariótipo. Ou seja, esse indivíduo normal aqui, na hora que ele vai gerar o seu gameta, você concorda comigo que se ele tem os 2,14 e os 2,21, o gameta dele é totalmente normal. Todo gameta dele vai ter um 14, ó, e um 21. Porque se ele tem 2,14 e 2,21 e o gameta é N, porque o gameta, ó, é haploide. Então o gameta só vai trazer a metade. Se você tem 2,14, traz 1. Se você tem 2,21, traz 1. Essa é a única possibilidade de gameta desse indivíduo aqui. Agora, vê o outro. O outro tem a mutação robertsoniana. Aí, olhe, o cariótipo do cara tá com essa mutação aqui. Quais são os possíveis gametas que esse cara pode formar? Esse cara tem 3 cromossomos. A gente não vai dividir pela metade. Então, na hora que esse cara realiza a sua meiose gamética, olha pra cá. Ele tem um 14, um híbrido e um 21. Tu concorda comigo que esse cara pode formar um gameta, olha pra cá, só com 14. Esse cara pode formar um gameta, olhe, com um 14 e o híbrido. Tá aqui. E esse cara pode formar um gameta com um 14 e um 21. Porque de vez de ele ter 2 pares, agora ele tem um trio. E não tem como tu separar na metade 1,5 para cada um. Não tem. Você tem todas as possibilidades porque são 3 cromossomos diferentes. Acabou? Não. Você pode ter, ó, um híbrido, vê. Você pode ter um só híbrido. Um só híbrido. Porque eu já tenho 14 híbrido, mas eu posso ter um híbrido e um 21. Ó, um híbrido e um 21. E agora eu tenho um 21. O 21 também pode vir só com 21. Tá aqui. Só com 21. Ou seja, se esse indivíduo normal só forma esse tipo de gameta, olha pra cá. Esse cara com a mutação, ele pode formar 6 tipos de gameta. Ó. Tá aqui. Ou. Aí agora a gente vai juntar pra ver. Vamos juntar. Olha pra cá, tá? Pra não perder. Eu vou fazer aqui embaixo. Agora, olhe. Todo produto que eu fizer aqui embaixo é admitindo essa junção aqui, tá? Porque eu tenho que juntar esses gametas, ó, esse gameta com todas essas possibilidades aqui. Tu concorda comigo? Olha pra cá. Que a gente vai ter um gameta assim, ó. Eu posso ter um gameta. Na verdade, eu posso ter um indivíduo. Esse gameta com esse aqui. Vai ficar assim, ó. 14, 21. Ó o indivíduo.
14, 14, 21. Porque foi esse 14 aqui com 14 e 21. Mas eu posso ter um gameta, ó, esse com esse aqui, ó. Eu posso ter um gameta 14, olha pra cá. Aí eu tenho, ó, 14, H21. Esse cara aqui. Eu posso ter, ó, 14, 14, H e 21. Mas tu concorda comigo que eu posso ter aqui, ó, esse com esse aqui. Aí eu vou ter assim, ó, 14, 14, 21, 21. Esse com esse. Mas eu posso ter um indivíduo, olha pra cá, esse com esse aqui. Aí vai ficar assim, ó. Presta atenção. Você vai ter 14, 21 e H. Porque foi esse com esse. Mas eu posso ter, ó, esse aqui com esse aqui. Se eu tiver esse aqui com esse aqui, a gente não pode esquecer. Pegou esses caras ou trabalhou com esses caras, a gente vai fazer assim, ó. Não esquece, tá? Eu tenho aqui. Olha pra cá. Esse com esse vai dar 14. Presta atenção. 21. 21. E um híbrido. E um híbrido. A gente não pode esquecer. E por último eu tenho esse com esse. Ó, a última possibilidade de indivíduo. 14, 21 e 21. Eu fui fazendo bem devagarzinho. Ou seja, esse casal aqui, eles podem ter 8 possibilidades de filho. 8 possibilidades de filho. Aí vamos lá. Se eu tenho 8 possibilidades, presta atenção. Você sabe que o normal, olha, o normal é ter 2,14 e 2,21. Esse cara tem 2,14 e 1,21. Ou seja, ele nasce com 1,21 a menos. Então isso aqui, ó, vai dar uma coisa que a gente chama de monossomia do 21. Ó, monossomia do 21. Uma mutação numérica. Monossomia do 21. Sendo que eu tenho, ó, olha pra cá. 14, 14, 21 e um híbrido. E tu sabe que esse híbrido, olha pra cá, ele tem um pedaço do 21. Se esse híbrido tem um pedaço do 21, então vai ficar assim, ó. 14, 14 e um pedaço do 14. Aqui, você vai dizer que o cara vai ter uma trissomia, olhe, parcial do 14. Por que ele vai ter uma trissomia parcial do 14? Porque ele tem, ó, 2,14 e um pedaço do 14 no híbrido. Trissomia parcial. Por que parcial? Porque ele não vai ter um 14 completo para formar o trio. Ele vai ter um pedaço do 14. Entendeu? Aí agora, ó, vê. 14, 14, 21, 21. 2,14, 2,21. Normal. Aqui é um indivíduo normal. Mas ele pode ter, ó, um filho com 1,14, 1,21 e um H. Igual a um dos pais. Isso aqui, a gente diz que é uma translocação balanceada. Vai ter um de cada tipo. Vai ter 1,14, 1,21 e um híbrido. Tem um de cada tipo. Então a gente diz que isso aqui é uma translocação, ó, balanceada. Mas aí agora eu tenho, ó, 14, 21, 21 e o H. Eu tenho 2,21 e o pedaço do híbrido que é 21. Então aqui, ó, é o que vai dar a trissomia, ó, trissomia parcial, do 21. Trissomia do 21 é síndrome de Down. Essa criança aqui, ó, por mais que seja parcial, mas vai ser uma criança que vai nascer com Down. Andrei, por que parcial? Porque, olha, o cromossomo híbrido tá aqui. Ele vai ter um pedaço do 21. Como ele vai ter um pedaço do 21, então, ó, 21, 21 e um pedaço do 21. Trissomia
parcial, porque vai ter parte do 21. Não vai ter um 21 completo a mais. Vai ter uma parte a mais. Síndrome de Down. Andrei, isso aqui é normal acontecer? Não. Como eu disse a vocês, 5% dos casos, mas pode dar Down. Pode dar Down. E muita gente não sabia disso. E por último eu tenho, ó, olha pra cá, 21, 21 e 14. Se o normal são 2, 14 e eu só tenho 1, 14, então aqui vai ser a monossomia, ó, monossomia do 14. Porque você só nasce com 1, 14. Então, olhe, quais são as possibilidades desse filho? Ele pode vir com monossomia do 21, ele pode vir com a trissomia parcial do 14, ele pode vir normal, ele pode vir com uma translocação robertsoniana, que a gente diz que é balanceada, que ele já vem com a mutação, ele pode ter a trissomia parcial do 21, que é Down, e ele pode ter a monossomia do 14, tá? Down você sabe que sobrevive. Normal você sabe que sobrevive. Aqui você sabe que sobrevive. Os outros, a gente diz os outros acontecimentos, a gente diz que são não vitais. Provavelmente vai ter um aborto espontâneo. Tá? Então, olhe, é chato? É, mas tem que fazer com calma do jeito que eu fiz. Tem que saber os gametas e ir juntando de um por um. Agora, claro, eu posso ter um casal com os dois com translocação robertsoniana? Pode. Aí as possibilidades todas mudam, né? É só você fazer e ir juntando tudo. Agora fica muito maior e, assim, é muito mais difícil você ter duas pessoas com translocação robertsoniana. Mas poder acontecer? Pode, é um acaso. Mas pode. Beleza? Essa era a ideia. Pode copiar. Pode tirar um print. E olhe direitinho para isso aqui. Porque tem muita questão que você vai resolver assim. Tem que ir aos pouquinhos. Não adianta se afobar. Tem que ir com calma para saber isso. Beleza? Tira print. Tranquilo? Ó, valeu? Então, fechamos mais uma aula de citogenética, mais uma aula de citologia, tá? Assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu sempre peço. Se eu te ajudei, a única coisa que eu peço em troca, me ajuda também, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no Cardume, é rapidinho, de graça. Ei, é de graça, é de grátis. Dá essa moral, 0800, se inscreve aí no canal. Ah, eu já sou inscrito, Tubarão. Então, massa, então tu vai continuar me ajudando. Dá um like, porque o like ajuda muito o YouTube a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E assim, se puder, deixa um comentário aqui dando moral pro Tubarão. Mas a principal ajuda de todas, a principal, você conhece muito mais gente que eu não conheço. Você tá em vários grupos que eu não estou. Então sabe o que é que tu faz? Pega o link dessa aula, pega o link desse canal e solta nos grupos que tu conhece. Para todo mundo conhecer o Cardume. Porque, ó, quanto mais gente conhecer o Tubarão, mais gente se inscreve aqui. E quanto mais gente entrar aqui, mais forte esse canal fica. E se esse canal ficar mais forte, eu consigo gravar para ajudar mais pessoas como você. Eu preciso estar em todo canto. Agora, coloque em grupo de amigo, de inimigo, de aluno, de professor, família. Bota para todo mundo, de jogo, de resenha, de tudo. Eu preciso ter mais gente aqui. Quanto mais gente entra no Cardume, mais forte ele fica. Tá aí assim, menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas. Então, ó, beijo do Tubarão, viu? Valeu!